Oração, ação e o conhecimento das leis da vida, das leis da natureza, das leis de Deus. Temos estudado, começado esse estudo que é o centro, que é o coração de O Livro dos Espíritos. Assim como no campo do conhecimento físico, do conhecimento da natureza, do conhecimento da matéria, a apropriação, a percepção de leis permitiu uma compreensão única da vida. A lei de atração dos corpos, a lei da inércia, a lei de ação e reação. Também no campo espiritual. Compreender a existência de um sentido profundo, de uma forma de operar no funcionamento da vida, abre uma perspectiva muito grande a todos nós. Estamos estudando as leis de Deus. Hoje, buscando descobrir como se dá esse processo de descoberta, esse processo de apropriação, esse processo de afloramento do Deus em nós, através de suas leis. Vamos lá? Questão 619 até a questão 621A. Do subitem Origem e Conhecimento da Lei Natural. Desse capítulo 1º da terceira parte, Leis Morais. Leis Morais é o título da terceira parte desse livro que nós tanto admiramos. E hoje, então, estudando a origem, o conhecimento, o processo de conquista da criatura em relação ao entendimento, à compreensão, ferramenta fundamental para a integração da parte no todo. Muito bem, questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Nós temos meios. Deus nos deu caminhos para conhecimento da sua lei. Vejamos a resposta dos Espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é necessário que o progresso se realize. Vejam que linhas interessantes dessa resposta. Os que compreendem as leis de Deus, então todos podemos conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, porque não a compreendem intelectualmente, compreendem na sua prática. O homem de bem pratica as leis de Deus. Então, os que compreendem melhor a lei de Deus são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la.
abrem aqui os Espíritos uma porta de conquista das leis de Deus, de apropriação, de conhecimento das leis de Deus através da pesquisa. Nós podemos compreender as leis de Deus através da pesquisa. Os homens de bem, deixando emergir espontaneamente o bem em si e praticando esse bem, são os que conhecem as leis de Deus em primeiro lugar na resposta dos Espíritos. Mas aqueles que as pesquisam, olha nós aqui, pesquisando as leis de Deus, aqueles que as pesquisam também a podem compreender. Todos, dizem os Espíritos, compreenderão a lei de Deus um dia, porque é necessário que o progresso se realize. Deus possui toda a eternidade. O mais abjeto, o mais atrasado, o mais egoísta dos seres está destinado a conhecer e a praticar as leis de Deus. Kardec faz um comentário. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência da lei de progresso, pois a cada nova existência sua inteligência vai se desenvolvendo e ele compreende melhor a diferença entre o bem e o mal. Pesquisar a ética, pesquisar a moral, não apenas, é óbvio, nos livros, mas pesquisar na prática, no funcionamento da sociedade e dentro de si mesmos, e dentro de nós mesmos, é um processo contínuo, é um processo de aproximações sucessivas, de aprofundamentos sucessivos ao longo das muitas vidas. Se tudo tivesse, continua Kardec, se tudo tivesse que se realizar em uma única existência, qual seria a sorte dos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles o próprio esclarecimento? Ou seja, milhões de seres morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem possibilidade alguma de se esclarecer frente às leis de Deus. Qual o sentido dessas vidas? Como pode Deus avaliar? Como pode um professor de escola avaliar seus alunos, se alguns deles chegam à sala de aula sem os livros, outros ficam pouquíssimo tempo? Como compreender que ele possa avaliar toda a sua sala se alguns possuem meios de conhecimento da matéria, ficam durante todo o ano letivo e outros ficam apenas pouco tempo, sem condições de conhecimento das leis de Deus? Claro que a igualdade de todos os alunos, a igualdade de toda a criação, de todos os homens, não se dá ao longo apenas de uma vida, mas no conjunto das muitas vidas, todos teremos todas as oportunidades. Como ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros. Com muito estudo, com pouco estudo, todos teremos todas as oportunidades necessárias. Como é apaziguador, como é contemplador, como é
integrador da criatura a justiça e a vida proporcionadas pelo Criador. Quando nos aproximamos da compreensão da sua justiça, não é? Pergunta 620. O espírito, quando está desencarnado, compreende a lei de Deus melhor do que quando está encarnado? Respondem os espíritos: o espírito compreende a lei de Deus segundo o grau de adiantamento que já atingiu e conserva a lembrança intuitiva dessa lei, mesmo depois de encarnado. Entretanto, os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente esqueça as leis de Deus. Uma figura da existência, do espírito, da existência encarnado, poderíamos talvez encontrar numa cozinha rústica que trabalhasse com muita fritura, que tivesse um fogão onde as frituras são feitas, e acima desse fogão, bem em cima desse fogão, uma lâmpada. De forma que ao longo dos anos, ao longo das muitas frituras, aquela lâmpada, recebendo a gordura quente proveniente das frituras, fosse se escurecendo pela gordura que gruda o pó do ambiente, ela fosse se escurecendo até o ponto que pouco iluminasse. É uma figura interessante para pensarmos a existência. Vamos voltar a ela depois, para entender isso que os espíritos falaram aqui agora. Os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente esqueça a lei de Deus, diminua a sua luz. Lembramos aqui Jesus nos estimulando vigorosamente ao dizer: brilhe a sua luz, faça brilhar a sua luz. Não é? Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Que momento esse da pergunta 621? Há milênios os países lutam entre si. Há milênios as religiões disputam entre si e às vezes fomentam as próprias guerras entre os países. Muitas guerras entre países são guerras estimuladas pelas religiões. Disputam então as religiões para saber se o Alcorão, se a Cabala, se os Upanishads, se a Bíblia concentram a verdade. Aonde estará a verdade? Qual livro, entre todos esses e tantos outros, que anunciam possuir a lei de Deus, onde essa lei está? Será que, se ela estivesse apenas no Alcorão,
Apenas os estudiosos do Alcorão poderiam acessar as leis de Deus. Se tiver na Bíblia, se tiver na Cabala. Onde está escrita a lei de Deus? E os analfabetos? E os aborígenes? E os escravos? Como conquistarão eles o conhecimento da lei de Deus? Onde está a justiça de Deus que exclui de tantos bilhões de seres as possibilidades do seu conhecimento? Perguntas justas, não é? Então aqui na 621 é um momento solene, onde por um segundo param as guerras religiosas, param as guerras nacionais, param os orgulhos religiosos, para ouvir a resposta do alto. Aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Que momento solene, que momento de luz para o entendimento humano. Não importa se você sabe ler ou não. Não importa se você, sabendo ler, segue um livro sagrado ou outro. Não importa de que classe social é você, de que religião é você, em que país você nasceu. Porque todos os seres encarnados possuem esse lugar, esse estágio da mente aonde estão escritas as leis de Deus. A consciência. Claro que, como herdeiros dos animais, recebemos o princípio inteligente que neles acordou para, sendo usada essa inteligência com consciência, avançarmos para o reino angélico. Mas é claro que nos estágios iniciais do ser humano, nesses que nós ainda estamos, o uso da inteligência é quase sempre sem a consciência. O que fez distorcer descobertas como a pólvora, o avião, a energia atômica, a internet. Por quê? Porque possuímos inteligência, mas não a utilizamos com consciência. E a pergunta 621A vai nesse sentido, decorre dessa questão. Por que é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele traz essa lei de Deus na consciência? O homem, respondem os espíritos, havia esquecido e por isso desprezado essa lei. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Como é rico tudo isso. Voltamos à figura da nossa lâmpada em cima do fogão, onde são feitas muitas frituras, para entender essa colocação dos espíritos. O homem havia se esquecido da lei que está em sua consciência, desprezado
e esquecido a lei de Deus. Por quê? Porque o egoísmo, que é a gordura na lâmpada, engrossado pelo pó da vivência, pelo pó da matéria, fez uma crosta de sujeira à nossa volta. Porque erramos e erramos em orgulho. Errar não é problema. O erro é inerente ao aprendizado. Ninguém aprende sem errar. Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas quando erramos em orgulho, para disfarçar, atacamos aos outros, repassamos responsabilidades. Tentamos fugir das consequências, aumentamos nosso erro com as revoltas, com as penas de nós mesmos. E assim vamos, ao invés de aprendendo com os erros, nos afundando, nos identificando neles. É uma visão possível desse esquecimento e desse desprezo da lei de Deus em nós, na nossa consciência. E aí, Deus, na sua misericórdia, traz enviados que nos dão exemplos, que nos deixam mensagens, que são sistematizadas em livros sagrados. E todo esse material vem para quê? Para nos relembrar as leis de Deus. Os fatos da vida nos relembram as leis de Deus. As relações entre os seres nos relembram as leis de Deus. As escrituras e as religiões nos relembram as leis de Deus. É preciso nos relembrar como se fôssemos o cozinheiro que precisa da luz para trabalhar, que precisa da luz para funcionar. Nós somos aqueles que, para funcionarmos bem, precisamos da consciência, mas ela está obscurecida, desprezada, esquecida. E então esse cozinheiro parasse a sua atividade e limpasse aquela lâmpada. Esse ato de limpeza da lâmpada é fundamental. Então é preciso saber que temos uma consciência, é preciso que ela está obscurecida e esquecida, resultando nos erros. E é preciso limpar essa consciência das culpas, das mágoas, dos medos, dos preconceitos que nos ensombrecem. Por isso é tão importante o perdão, o arrependimento, o nascer de novo com o esquecimento da infância, o questionarmos as nossas crenças e nos renovarmos. Graças a Deus que assim seja. Que essa visão seja tão estimulante para vocês quanto está sendo para mim. Nos impulsionando para a renovação, para a transformação e para a luz. Graças a Deus. Que toda a humanidade, de posse dessa luz que aqui emergiu e que daqui, através dos amigos espirituais, vai ser usada no despertamento, na estimulação de todas as criaturas humanas da Terra, possam bem receber essa estimulação, abrindo-se com boa vontade ao reconhecimento de como temos nos sujado a luz em nós, e como precisamos nos voltar para a nossa consciência,
retirar delas crenças, preconceitos, mágoas e culpas, medos, para assim fazer brilhar a nossa luz. Que toda a humanidade seja estimulada nesse momento a fazer brilhar a nossa luz. Que a nossa energia, nas mãos dos médicos, dos orientadores, dos mestres espirituais, dos anjos de guarda, espalhem para cada um dos seres encarnados e desencarnados, porque todos têm assistência, ninguém está só no universo. Espalhem essa vontade, essa certeza da justiça, essa boa intenção da busca do bem. Renascendo, orientando, estimulando as nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus, agora, saudar, enfim, os nossos colegas de classe desse curso tão memorável. Enir Cajazeira, Mônica Silva, Valéria Cristina Azevedo, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Solange Nascimento, muito bom ter você aqui. A Mônica lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam conosco, tanto os que estão conosco ao vivo, quanto os que estão conosco nas gravações depois, recebam nossa proposição de nos abrirmos à luz. Que todos, especialmente os seres humanos em crise, assim como os animais em crise, os vegetais em crise, recebam desse nosso pequeno trabalho as nossas melhores emissões de luz. A Mônica lembra, envia vibrações pela paz mundial e pelas vítimas no Rio Grande do Sul e pelos desastres climáticos no mundo. Eu acrescento também as guerras e todos os outros conflitos. Vera Santelmo, muito bom ter você aqui, Vera. Patrícia Laranja, seja muito bem-vinda. Andréa Santos, nossa amiga de sempre aqui, e Angélica Sayonara, também nossa colega de classe nessa aula do Mestre Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. É muito bom contar sempre com cada um de vocês. E não esqueçam, se você entendeu que essa live faz sentido, compartilhe, multiplique. É o que nós precisamos fazer em honra e em gratidão à luz que nos banhou hoje. Paz e bem para todos. Amanhã, domingo, estaremos no curso que traz de volta a história do Pequeno Príncipe, interpretando a luz do Evangelho, nos nossos encontros entre o pequeno e o grande príncipe. Venha conosco, 17h30, aqui nesse canal em live e depois em gravação no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani. Você será sempre muito bem-vindo. Graças a Deus. Até amanhã.